Então, enquanto não chega nenhuma pergunta, pessoal, eu queria expor aqui um tema que é muito importante, um tema que sempre volta na nossa conversa com os clientes, com os investidores, que é a questão do que é o longo prazo, né? A gente sempre costuma perguntar se a pessoa tem uma restrição a longo prazo e essa é a principal dúvida do cliente, do investidor. O que significa longo prazo? É 1 ano, 2 anos, 10 anos? E isso vai ser muito importante na hora da gente construir uma carteira bem diversificada, com investimentos que colham frutos ao longo do tempo. Então, um tipo de fundo, muito clássico que a gente sempre sugere deixar o máximo de tempo possível, não olhar janelas curtas, são os fundos multimercados, tá? Assim como os fundos de ações, os fundos multimercados precisam ter um tempo maior de maturação, deixar a tese do gestor evoluir, e dependendo do momento que a gente entra, pode até se surpreender negativamente ou positivamente no curto prazo. Então eu já vi casos de clientes que colocaram dinheiro num fundo excelente, com ótima gestão, que não teve um resultado tão bacana nos primeiros meses de investimento. Assim como eu já vi o inverso, teve um resultado acima do esperado. E normalmente isso faz com que o investidor tome uma decisão equivocada. Se o fundo não foi tão bem, ele acaba resgatando, sem esperar o fundo dar o retorno que a gente gostaria que ele desse, que ele tenha capacidade para oferecer, ou se o fundo dá um retorno muito bom, às vezes o investidor acaba concentrando demais a carteira dele naquele fundo, abre mão de outros investimentos, de liquidez para aportar mais naquele fundo, sendo que é um resultado pontual. Às vezes ele teve um mês excepcional e a média ao longo do tempo não vai ser sempre assim, tá? Na verdade, até comum que o fundo passe por uma correção, logo após aquela alta, e a pessoa coloca o dinheiro num fundo que vai, enfim, ter uma correção logo em seguida, e acaba se frustrando com isso. Então é sempre importante a gente olhar essa proporção, que a gente vai colocar na carteira, já ter isso definido de antemão. E eu queria mostrar para vocês um estudo que a gente realizou aqui na XP, tá? Justamente sobre longo prazo. Então, nesse estudo aqui, a gente vai considerar uma janela, janelas diferentes para fundos multimercados que são considerados aqui no índice de hedge funds, ou seja, de fundos multimercados, da Ambima. Vini, você põe na tela aqui, por favor? Queria mostrar aqui para vocês esse estudo que a gente realizou. Está disponível na área de cliente, tá? Quem quiser acessar esse material, ver ele por completo, consegue fazer o download. Só queria confirmar, tá na tela aí, Vini? Eles estão... Sim. Perfeito. Então, bom, esse estudo que eu estou mostrando aqui para vocês, ele foi realizado internamente aqui na XP e utilizou os fundos do IHFA, que é o Índice de Hedge Funds da Ambima, Então aqui abaixo a gente vê quais são os fundos que compõem esse índice, esse indicador, o CNPJ deles, tem a porcentagem que eles compõem desse índice, então não são fundos só nossos, a gente está falando aqui de uma composição do mercado todo. Vários desses fundos a gente distribui, praticamente todos, mas o quadro essencial que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, que está no meio da tela. O que esse quadro ele está nos mostrando? Se a gente faz um investimento de 6 meses em um fundo multimercado, em quase 70% dos casos, eu vou ter um retorno acima, um retorno que atinge 100% do CDI, entre 100% e 115% do CDI. Isso considerando todos os dias, fazendo um estudo aleatório, supondo que eu testei ali para várias datas diferentes. Então não tem um viés desse estudo de tentar mostrar qual foi uma época mais vantajosa para investir em determinado fundo. Então se eu coloco ali, deixo 6 meses, em quase 70% dos casos eu vou ter o CDI. Em quase 61% dos casos, um benefício ali marginal, só um pouquinho, eu vou ter entre 115 e 130. Acima de 130, desculpa, na verdade um benefício marginal não, eu tenho uma queda para quase 61% dos casos que vão estar acima de 115% do CDI. Acima de 130 do CDI, apenas em 52,4% dos casos, e acima de 140, menos da metade, ou seja, se eu pegar os fundos multimercados mais representativos do mercado, normalmente das gestoras mais renomadas, com maior qualidade de gestão, e deixar só 6 meses o dinheiro lá,
em menos que 50% das vezes eu vou ter um retorno acima de 140% de CDI. E esses fundos, normalmente, eles têm retornos históricos acima desses 140, acima de 150, em alguns casos, perto até dos 200% de CDI. Ou seja, se você carrega no longo prazo, o retorno vai ser muito interessante, mas só 6 meses eu começo a ter um risco bem relevante de não me dar tão bem assim com aquele investimento. Aí, se a gente alonga essas janelas para 12, 24 ou 36 meses, a gente pode verificar nessa tabela que a rentabilidade, né, a probabilidade de eu ter um retorno mais legal aumenta. Então, para eu ter um retorno acima de 100% do CDI, ou seja, eu não perdi do Tesouro Selic, eu não perdi de uma renda fixa pós-fixada bem conservadora. Se eu levar por 3 anos, veja, em quase 100% dos casos eu vou ter um retorno acima de 100% do CDI. Né? E pensando nas janelas mais longas, também de 36 anos, quase 60% dos casos acima de 140%, né? Quase 90% dos casos acima de 115% do CDI. Então esse estudo comprova que se a gente deixar entre 24 e 36 meses, pelo menos, né, considerar isso como longo prazo, a probabilidade de eu ter um retorno mais legal aumenta proporcionalmente. Né? Claro que se a gente fizesse aqui para 48, né, 60 meses e assim por diante, os resultados certamente iam demonstrar que quanto mais tempo num fundo multimercado, melhor. Tá? Isso não exclui a possibilidade de você colocar no fundo, em 6 meses ele dá um retorno legal, você pedir o resgate e já realizar aquele retorno. Não tem problema. Só que na hora de decidir em que colocar, é importante ter a noção de que quanto mais longo prazo, mais vantajoso esse investimento vai ser para você. Beleza?